Pegando um ponto que a gente recebe muito em rede social. Muito. Eu queria saber a opinião de vocês e dados também, né? Já que você trabalha nessa parte de recrutamento, Baza, que é a questão da importância do curso superior e da pós-graduação hoje em dia. Porque se a gente pega dados aqui do Brasil, a gente vê que quem tem curso superior ganha, na média, 141% a mais do que quem não tem. Quem é pós-graduado ganha, na média, 350% a mais do que quem não é. Só que nisso eu tô vendo que já passou, né? Eu tô fazendo uma média, uma conta de média com dados históricos. E daqui para frente pode ser diferente. Vocês continuam observando essa importância que eu diria que lá atrás era fundamental da graduação e pós-graduação ou não? O mercado ele não está tão de olho nisso na hora de contratar, está mais relativo. Tem memes aí na internet, né? Aqui tua graduação não vale de nada. E aí, mas na hora de contratar, não, mas tu não é graduado, tu não é pós-graduado. Puxa, baita pergunta. Vamos decupar toda essa dinâmica. Acho que o primeiro elemento é quando a maior parte das empresas exige uma graduação, é quase que como um desejo que aquela graduação representasse um conjunto de habilidades, de experiências, e aí é muito mais fácil eu olhar se a pessoa tem ou não a graduação do que fazer uma entrevista, tirar referências e a partir dali entender se a pessoa é apta ou não ao trabalho. A pergunta, quando me fazem também, puxa, você acha que faz sentido fazer graduação? Primeira resposta, com certeza. Se você tem oportunidade, faça. E não é só pela questão da pesquisa que as pessoas ganham mais. É porque, à medida que eu concordo que a graduação não é suficiente para você estar pronto para o mercado de trabalho, eu estou partindo do princípio que se você não faz, você vai ter que sozinho estudar o que você poderia aprender na faculdade e ainda buscar o que falta. Olha aí, é isso que eu falo pro Bruno. Malu, concordo totalmente com você. É porque eu já fui a pessoa que condenei. Eu falei, não precisa. Eu fiz faculdade, não uso pra nada, a minha faculdade específica. Eu sou formada em ciência política. E eu não uso pra nada. Mas eu sempre falo isso pro Bruno. Na faculdade, você, no mínimo, vai ter contato com coisas que você nem sabia que existia. E pode ser que você goste ou não. E aí, se você não gostar, olha que coisa legal. Você vai ter que aturar. E já é mais uma habilidade que você vai conseguir desenvolver ali. E tem um elemento também que eu concordo muito, e olha, eu acho que ciência política você aprender uma forma de argumentação que hoje é muito válida. Eu consigo ver uma habilidade muito grande dentro de articulação, de como você recebe a informação. Me corrija se eu estiver errado. Quando você recebe uma informação e você tem que argumentar, eu tenho certeza que na tua cabeça sai 2 ou 3 caminhos no mínimo de qual caminho vai seguir e você simplesmente está olhando qual dos 3 vai pegar. Talvez. Eu acredito, porque isso é uma habilidade desenvolvida também. Como você tem os caminhos de argumentação e como você acessa a informação, diferente do que se você tiver, por exemplo, no idioma inglês. Se você não domina o inglês, possivelmente se você tiver uma, você está feliz. E isso te tira boa parte de como você se posiciona dessa dinâmica. Na verdade, meu desespero no inglês é exatamente o fato de eu ter várias e não conseguir falar todas, entendeu? Ou a que eu quero, só a que eu consigo. Mas é que o seu cérebro aprendeu esse caminho e você não tem a ferramenta do idioma para usufruir. E aí é onde geralmente causa esse pânico. Mas tem um outro elemento ainda que eu acredito muito. Quando a gente fala de você conhecer vários temas, não é simplesmente para ampliar conhecimento. Para mim, o que eu acredito é que quanto maior esse portfólio que você tem, quando você vai aprender algo novo, o cérebro vai tentar buscar alguma correlação. Se você não tem nada que conecta, você tem que começar do zero e vai demorar mais. Se você tem alguma coisa que de alguma forma liga com algo que você já tem, automaticamente você sai na frente. Por isso a importância de ampliar esse portfólio. Muito bom. E você sabe que a sua pergunta, Bruno, é muito legal. Muito, muito, muito mesmo. A gente tinha lá atrás um podcast, né, do Flávio, tinha Geração de Valor, a gente fazia o Nerdcast Empreendedor também, né? Nós somos os primeiros caras a fazer podcast de empreendedorismo no Brasil. E eu lembro que uma vez surgiu um papo desse, né? Que o Flávio ele é muito da prática, né? Só que eu tenho um tema, cara. Eu não seria quem eu sou se eu não fosse a educação formal. De novo, cara, a gente já vendeu quase 700 mil livros, cara. Se colocar aí no ranking de literatura de hard management, de gestão, ninguém na história do Brasil. Eu era vendedor de amendoim. Não tô brincando, cara. Se quiser, eu visito os caras, né? A educação me transformou. Sabe? E eu fiz a universidade, eu fiz o NIP. Não, Sandro, você fez USP? Não, eu não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, inclusive, porque eu sempre fui. Magal, deixa eu te interromper, eu sou tão do interior, mas tão do interior que eu fiz o NIRP, tem um R no meio. E nós estamos aqui, né? Então, qual que é o ponto?
a educação me transformou. E eu acredito nisso. E vou dar um outro atributo, complementando a excelente resposta do Baza, Malu, que para mim é crítico. Quando o jovem, o indivíduo, chega na universidade, zero game para ele. De repente é um jovem que fez toda a trajetória numa escola, numa comunidade, ele conhecia todo mundo, ela conhecia todo mundo, ela era oradora da turma. Quando chega na faculdade, o game zerou. Então eu vejo também, tem um atributo no curso superior de habilidades sociais que são muito valorizadas, porque esse jovem, essa jovem tem que se colocar à prova, cara. Vai ter que mostrar o que ela é. Ninguém sabe o que você é, ninguém sabe o que é seu sobrenome, ninguém sabe de onde você veio, e você não conhece ninguém. Então, esses atributos sociais que são essenciais. Porque eu sempre faço essa alusão. Quando ela vai começar a trabalhar, é a mesma coisa, você concorda? Começa do zero de Começa novo. do zero. Eu vejo como fundamental, respeitando quem faz a outra opção. Só faço uma ressalva. Para mim, de novo posso estar totalmente errado, quem está numa camada social, em outro nível, que não seja nessa bolha mais privilegiada, para mim, tendo a oportunidade de fazer uma universidade, tem que fazer sim ou sim. Sim ou sim. Porque não tem muita opção, entendeu? Nessa relação de colocação no mercado de trabalho e tal, né? Agora, quem fizer essa opção, que faça. Mas não perca aquele atributo que o Baza falou ali. Você vai ter que desenvolver repertório. Tem a mãe de fazer sozinho? Né? Vai ter que se provar. Tem a mãe de fazer sozinho? Se tiver, lindo, né? Cara, eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor quando a gente entender que uma opção, uma opinião do outro indivíduo é apenas a opinião do outro indivíduo. Se você acha conveniente não fazer o curso superior, que ótimo, go ahead, vão empreender, se você quiser. Estou aqui para te ajudar, né? Fazendo essa ressalva, eu faço a opção pelo negócio. As minhas filhas, por exemplo, se ela chegasse para mim e falasse assim, eu não quero fazer universidade, eu quero uma outra trajetória, desde que ela me mostrasse a jornada clara de aprendizado, o que ela iria fazer autonomamente, né? Na boa. Meus filhos não vão ter escolha. Mas esse é um ponto muito relevante, porque eu já tive contato com vários empreendedores, né? Que não fizeram faculdade, por exemplo. Aí o cara fala, eu acho que é meio relativo. Aí você pergunta depois, né? Pra não constranger o cara. E teu filho? Não, ele vai pra faculdade. Então ele não acha tão importante, mas fala, não, pro meu filho, eu quero que ele vá. Porque às vezes o cara viu, olha, eu não fiz, eu tinha que quebrar a cabeça, talvez tivesse um caminho muito mais fácil, estudando, sei lá, administração, economia, engenharia, que ele descobriria durante a faculdade. Você quer complementar? Mas... Não, eu só ia trazer que eu tenho uma grande crítica, muitas vezes, a esses grandes empreendedores. Uma grande crítica. Não é porque a pessoa teve sucesso que ela é capaz de decupar o que fez ela ter sucesso. São coisas distintas. E o segundo elemento é que quando você pede conselho para alguém que teve muito sucesso, ele normalmente traz como conselho o que faltou para ele. Ah, não, então fica mais com a família, não se dedica tanto a ganhar dinheiro. Pô, depois você ficou bilionário, é mais fácil, né, você dar um conselho como esse. Então a gente tem que tomar cuidado também, que as pessoas são muito boas no que elas fazem, mas decupar conhecimento e experiência para dar recomendação, nem sempre a pessoa tem a habilidade. Não, isso de fato é totalmente verdadeiro. É igual, por exemplo, alguns jovens com os quais eu já tive contato, você falava, faz a faculdade, o cara fala, eu não vou porque o Zuckerberg não fez. Ele largou. Zuckerberg largou Harvard para criar o Facebook, entendeu? Sim. Agora pensa em quantos caras largaram a faculdade e não fizeram nada. Então o cara, ele pega o exemplo do vencedor, o e Jobs ele pensa, também, todo mundo vai dar certo. Ele esquece que há um cemitério silencioso dos derrotados. É que nem, por exemplo, citando o Flávio. O Flávio Augusto, ele começou o negócio dele pegando dívida, não lembro se era o cheque especial ou no... cheque especial. Ou seja, juros altíssimos, né? E ele teve sucesso. Cara, mas o Flávio deve ser um dos melhores vendedores que eu conheço. Fácil. Ele é fantástico nisso. Ele é fácil. Então, quantas pessoas, se fizerem o mesmo, não vão quebrar? Porque o Flávio tinha uma parte técnica em venda, habilidade comportamental também, lidar com pessoas, que é raríssima de ser encontrada, de ver um cara no nível dele. Então, realmente, tem que ter muito cuidado só pegando assim a trajetória do cara. Então, se ele fez isso, vou fazer igual, porque vai dar certo da mesma forma, sendo que não. Em bolsa, a gente tem uns analistas aqui. Aqui na empresa tem vários, né? E eu já brinquei uma vez com eles que eu falei, cara, eu acho que na verdade a gente tinha que chamar vocês de sinteticistas. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a análise em si não é o que importa pra gente. Porque é muito fácil você pegar a Apple, por exemplo, e falar, tá aqui a caixinha da Apple. É isso aí.
Por que a Apple é a Apple? Aí você vai tirando os componentes, né? Você vai separando. Tinha um líder visionário, eles ligavam muito para a experiência do cliente, eles estavam na vanguarda da tecnologia. Você vai tirando. Aí você pensa, agora eu quero encontrar a nova Apple. Conecta. Eu tenho que tentar pegar tudo para conectar numa empresa, fazer a síntese. Só que é muito mais fácil fazer análise do que fazer síntese no final. O valor tá nessa síntese. O valor Só que é tá difícil pra cacete fazer porque é cognitivo isso. Esse é o ponto. Sem repertório você consegue fazer isso? Não. Esse é o ponto. Por isso que aí entra a questão da formação técnica, né? O conhecimento ainda é o que vai livrar a nossa cara do indivíduo. Você fala sobre vendas, né? E eu sou apaixonado por vendas, né? Existe em vendas uma parte soft, comportamental, mas uma parte técnica. Sacou? Então, assim, como eu compatibilizo isso? Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E eu falo vendas porque também forjou-se essa visão que você colocou. Meu mestrado é sobre venda. Eu tenho mestrado acadêmico, eu sou mestre acadêmico e fiz um mestrado sobre venda. Eu sempre brinco. No meu mestrado eu tirei 10 com louvor no meu mestrado. Eu não sei se porque era bom mesmo ou se porque ninguém entendia porra nenhuma de vendas na banca, né? Porque é todo professor, né? Enfim, mas eu tirei 10. Eu estudei um pouco a história da evolução de vendas, que eu adoro linha do tempo. Vendas tem essa visão pejorativa porque se deixou levar pela visão pejorativa, né? Vendas é o cara, papo 10, pá daqui, pá dali e tal. Não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço para isso. Então, se você não adquire conhecimento técnico especializado, comportamental e da técnica, tanto do que você vende quanto do caminho, você não vai ser bem sucedido. Então, aí entra a educação formal. E última, Malu, é que eu ia pegar. Aprender a aprender. O curso superior, se você falar assim, você fez um mestrado, foi bom? Para mim foi muito bom. Né? Porque eu queria dar aula naquela época, tinha que ter tal. Agora você fala, o que mais foi valioso no mestrado? Sabe o que eu vou responder, mano? Eu aprendi a aprender. Isso me permitiu escrever só no mestrado. Porque no mestrado você tem que fazer a tese. Só pra você ter uma ideia, 10 livros eu escrevi. Só nos últimos 6 anos eu escrevi 7 livros. Eu digo eu escrevi porque da dupla eu que escrevo, né? Eu e o Salibão, a gente faz a dupla eu que escrevo. Mestrado. Eu aprendi a estruturar conhecimento. Sabe o que você está falando, Bruno? Síntese, constrói e tal. O curso superior te ajuda a aprender a aprender. Você tem que se organizar, você tem que ter disciplina. Deixar isso muito solto, eu vou ter que ter um contraponto a isso. Senão, me parece que vai ter uma lacuna. Tem uma frase que eu adoro, só para a gente fechar do tema de vendas aqui, que é do meu amigo Thiago Concer, que ele diz que... Baita do vendedor. Baita do vendedor. Ele diz, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Exatamente. Então é sobre isso também, né? O quanto que você consegue mergulhar e entender e ter uma dinâmica nesse radar. E aí eu venho, de novo para responder a pergunta de vocês sobre esse tema, Manu, veja bem. Você conhece um médico que é bom sem estudar? Não. Um advogado? Também não. Um arquiteto? Um engenheiro? Por que administração a gente está respondendo? Por que administração a gente tem essa dúvida? Porque a administração sempre foi assim, né? Meio, né? Hora bar, para daqui, para dali. Eu posso questionar a qualidade do que você está aprendendo. E eu vou ser diligente para compensar a lacuna. Mas não vou jogar o bebê com água de banho junto, fora junto, né?